Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos tratar um pouco sobre o mercado ambiental no Brasil. Vamos comigo. Então, eu vou falar um pouco de alguns aspectos que são muito importantes para quem está na carreira de meio ambiente e são pontos mais, vamos dizer assim, genéricos, mas que fornecem o embasamento necessário para que nós conheçamos os pontos importantes do mercado ambiental brasileiro e quais são algumas oportunidades que podem surgir a partir destes temas aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, começando, o mercado ambiental no Brasil, no contexto geral, nós podemos entender da seguinte forma: hoje o Brasil ele está num crescimento acelerado, impulsionado por transições, principalmente de energias para energias de baixo carbono. Então, o aquecimento global é uma realidade, né? Por mais que tenha o negacionismo, muitas pessoas não acreditem, os cientistas, a maioria dos cientistas já tem esse posicionamento de que o aquecimento global é uma realidade e que várias economias mundiais precisam transformar, fazer essa transição energética para uma transição que seja de lançamento, né, de baixo carbono. Então, essa transição ela traz algumas oportunidades e ela vem sendo municiada, principalmente por conta da valorização dos recursos naturais, que esse tema acaba sendo tá em voga hoje, né? É só abrir o noticiário, ver um Jornal Nacional da Vida, que sempre esses assuntos de meio ambiente têm se tornado corriqueiros no nosso dia a dia, na nossa sociedade. Então, essa valorização, a importância, o conhecimento da sociedade, dos valores naturais, dos valores que as florestas têm em pé, o valor da preservação de um recurso hídrico, impulsiona essas transições e, por isso, o crescimento acelerado desse, é, é, dessas transições, né, desses assuntos de transição para a economia de baixo carbono. Então, as exigências legais e pressão da sociedade são importantes combustíveis para que essa transição ocorra e também a conscientização e busca por sustentabilidade. Sustentabilidade é uma palavra-chave desse milênio. Então, tudo hoje que não, qualquer atividade agrícola, atividade industrial que não perceba, não coloque a sustentabilidade dentro do seu dia a dia, ela está fadada ao fracasso nesses dias de hoje. Outro tema importante para o mercado ambiental brasileiro é a energia renovável. E aí nós podemos citar energia solar e energia eólica. Então, hoje a energia solar ela representa 22% da matriz energética nacional, só perde para a energia hidrelétrica. Essa matriz energética solar tem crescido bastante no Brasil, impulsionado principalmente pelos próprios cidadãos que conseguiram valores melhores no mercado para comprar as placas e instalar nas próprias residências. Então, nós temos um dado que é extremamente relevante, que é justamente esse dado aqui. Eu coloquei por ano, mas na verdade é mensal aqui. Nós temos esse dado que nas residências brasileiras são instalados mais de 1 gigawatt de painéis solares, né, com capacidade de gerar 1 gigawatt de energia por mês. E se nós pegarmos esse valor e multiplicar por um ano, a gente tem só nas residências 12 gigawatts sendo gerados de energia fotovoltaica, energia solar. Então, é um setor que tem crescido bastante no Brasil, principalmente pelos potenciais que nós temos, principalmente estados como Minas Gerais, Piauí, são estados que têm uma radiação solar muito interessante. Minas Gerais, principalmente aqui no Triângulo Mineiro, onde eu moro, aqui perto da minha cidade, tem uma usina fotovoltaica bem grande. E então o potencial de Minas Gerais, de Piauí e outros estados também brasileiros é muito grande. E essa transição energética para a energia renovável, a fotovoltaica, até 2030, tem vários artigos que apontam isso, que até 2030 a energia fotovoltaica, a energia solar vai ser a principal matriz energética mundial. E tem também a eólica, que é também uma fonte renovável de energia, que hoje ela
tem 13,5% da matriz nacional, principalmente nos estados nordestinos ali, do litoral, que tem um potencial eólico grande. Só que as eólicas têm um viés problemático, que é principalmente os impactos que o sistema os rotores, né? Eles causam na região, então tem muitas famílias, né, muitos processos judiciais já, que a- a- os sítios ali de produção da energia eólica causam muitos impactos ambientais e sociais também. Então tem esse, porém, tem vários outros. Ainda tem muita coisa a crescer em relação a incentivos públicos das duas energias, tanto a solar quanto a eólica, mas são grandes oportunidades para nós que somos profissionais da área. É importante que nós saibamos desses dados e tenhamos isso em mente aí na hora que formos prestar nossos serviços, que é sempre uma parceria que pode ser importante com essas empresas que instalam energia renovável, porque geralmente tem os processos de licenciamento ali, tem vários contatos que podem ser interessantes na obtenção de clientes, da consultoria ambiental principalmente. E o mercado de carbono também é um tema quente do mercado ambiental brasileiro, principalmente porque no final de 2024, ali, se eu não me engano, foi dezembro, teve promulgada a Lei 15.042, que é o Sistema Brasileiro de Comércio de gás de efeito estufa, né, das emissões de gás de efeito estufa. Então, essa criação da lei é bem recente e nós podemos entender que é uma oportunidade também de um setor que tem crescido bastante, principalmente por conta da transição energética para baixo carbono. O mercado de carbono tem essa potencial de crescimento no Brasil e agora regulamentado, principalmente, vai ser uma ótima perspectiva para quem quer buscar esse mercado aí e também ter uma diferença de dinheiro no bolso, preservando florestas, né, entendendo o papel ambiental das florestas em pé e aí tendo essa redução de gastos e privilegiando o mercado de carbono. Também a gestão de resíduos e economia circular é um assunto muito quente, não só no Brasil, mas no mundo, né? A gestão de resíduos é um problema ambiental mundial. No Brasil, é um problema crítico. Várias cidades brasileiras ainda têm aquela questão de dispor resíduos sólidos de forma incorreta em lixões, que são áreas que não têm proteção nenhuma ambiental. Então, é um assunto bem quente, que tem muitas oportunidades, principalmente para quem é da área de resíduos sólidos e trabalha com consultoria ambiental. Nós temos muitas oportunidades, principalmente na área de educação ambiental, que hoje tem crescido bastante no Brasil. Então, os principais setores, construção civil, principalmente, construção civil gera muito resíduo de construção civil, muitas empresas têm dificuldade em buscar técnicos nessa área. Então, mais para frente no curso, eu vou mostrar para vocês que tem várias oportunidades para ingressar no mercado ambiental por essas áreas, por essas empresas de construção civil. Agricultura também, tecnologia. Agricultura, o arcabouço legal brasileiro vem avançando a cada ano, e antigamente os resíduos agropecuários não eram motivo aí de problema para o produtor rural, e a sociedade também não entendia os impactos que aquilo ali poderia trazer, embalagem de agrotóxico. Depois do que veio a Política Nacional de Resíduos Sólidos, lá em 2010, a Lei 12.305, aí ali sim nós tivemos a criação da logística reversa, né, que é um programa de devolução dos frascos de agrotóxicos, inclui também outros resíduos, como pilhas, baterias, pneus, enfim. E esses incentivos de cumprimento da própria Política Nacional de Resíduos Sólidos têm incentivado o setor. Então, empresas hoje que trabalham com reciclagem, por exemplo, elas têm um incentivo do governo, então elas conseguem ter menos tributação nas suas notas fiscais, enfim, alguns tipos de incentivos que são interessantes para quem está nesse mercado de gestão de resíduos. A economia circular também tem crescido muito no Brasil. A economia circular é justamente a ideia de não sair um pouco
do tradicional do consumo, né, de sair daquela questão consumista, que é a gente retirar a matéria-prima da natureza, fornecer o produto, né, fabricar o produto e depois lançar ele como resíduo. Então a ideia da economia circular é pegar, tentar ser mais sustentável nessa produção desse bem e na hora de dispor ser mais sustentável ainda, que é pegar esse resíduo e não dispor ele em aterro ou já ir direto para uma disposição final. É tentar fazer com que ele circule e vá ser reciclado, vai ser utilizado como matéria-prima para a produção de outros bens. Então essa é mais ou menos a ideia da economia circular. Então principalmente gestão de resíduos, são oportunidades interessantes aí para quem está começando no mercado de trabalho ambiental. Recuperação de áreas degradadas, né? Muita gente já estudou isso aqui na faculdade e às vezes não entende como está no mercado de trabalho. É uma área que tem crescido bastante também por conta da restauração de biomas. Sabemos da degradação do Cerrado, degradação da Amazônia, Mata Atlântica principalmente. Então, a pressão sobre setores-chave, como mineração, agricultura, o próprio agro, tem impulsionado a restauração desses biomas e a implantação de programas de reflorestamento com espécies nativas e execução de projetos técnicos de recomposição de flora, projetos de recuperação de áreas degradadas, que aqui no caso é o PRAD. Então, são várias oportunidades também que têm surgido nessa área nossa ambiental. Deixa eu mudar para cá um pouquinho. Então, aqui, para finalizar, a agricultura sustentável também é um tópico interessante. A agricultura vem mudando bastante no Brasil, por pressões da própria sociedade e do mundo, né? Sabemos dos problemas que a agricultura causou, isso a gente não pode negar, que muitas atividades foram realizadas ao longo dos anos sem nenhum tipo de preocupação com o meio ambiente, então áreas foram devastadas para transição ali para monoculturas como cana, soja, enfim. E hoje a gente tem uma estrutura de integração lavoura, pecuária, floresta, que é o ILPF. Então essa é a ideia de integração da lavoura com atividades pecuárias no mesmo espaço, então isso diminui essa questão de ter que desmatar novas áreas para realizar essas atividades. O uso de bioinsumos também, redução do uso de agrotóxicos, principalmente por conta dos impactos ambientais que já são comprovados cientificamente de vários produtos agrotóxicos que nós utilizamos no Brasil. E a agroecologia também está aqui nesse contexto de oportunidades que a agricultura sustentável pode trazer para nós da área ambiental. E aí, finalizando com a sustentabilidade corporativa, né? Essa sigla ESG, né? O ESG, que significa basicamente meio ambiente, social e governança. Então, muitas empresas têm ESG como prioridade corporativa e isso aqui torna interessante para nós, porque pode surgir oportunidades de contratação de profissionais da área de meio ambiente. Então, muitas empresas hoje, o que era diferente, principalmente quando eu já me formei ali em 2017, não tem nem 10 anos, mudou bastante. Hoje nós temos uma demanda de profissionais da área de sustentabilidade bem grande e interessante. Inclusive, alguns trabalhos de forma remota. Então, sustentabilidade corporativa hoje é uma oportunidade. Profissionais da área de biologia, engenharia ambiental, gestão ambiental, todos eles têm capacidade de se especializar nesse mercado corporativo de ESG, principalmente na área de gestão ambiental, e procurar oportunidades que têm cada vez mais crescido no Brasil nessa área, que é bem, aqui eu aposto que daqui 10, 15 anos vai ser muita oportunidade nessa área. Empresas que têm um legado interessante, como Boticário, Natura, e tem trabalhos específicos de sustentabilidade nos seus próprios produtos, acabam contratando e investindo muito nessa área e aí trazendo essa oportunidade, possibilitando essa oportunidade de ingresso na área ambiental por meio dessas
posições como analista de sustentabilidade, coordenador de sustentabilidade, elas têm encorpado as equipes de meio ambiente e sustentabilidade para justamente alcançar esses objetivos corporativos. Então, é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês em relação ao mercado ambiental no Brasil. Então, é um mercado que tem crescido bastante e cresce a cada ano. As legislações ambientais têm sido mais robustas. O arcabouço jurídico brasileiro, como eu falo para vocês, é muito rico, mas pouco seguido, porque agora que o Brasil está tentando sair do marasmo e buscar ser realmente um país que prioriza as questões ambientais, até por pressões externas, né, de outros países também. Então, e o cidadão brasileiro tem tanta informação sobre aquecimento global, problemas climáticos, problemas ambientais, que uma hora ou outra isso vai ser inerente, vai ser automático. O próprio cidadão cobrar do poder público soluções, e até do setor privado também, soluções profissionais que sejam realmente da área para que esses assuntos sejam tocados de uma maneira correta e justa para todo mundo. Então é basicamente isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!